E aí ele fala, em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento. Materiais, copo plástico pequeno, leite e suco de limão. Procedimento, coloque leite até a metade do copo plástico e em seguida adicione lentamente 20 gotas de limão. Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, que aí já vem o primeiro conceito. Você tem que saber que o suco de limão é ácido, tem um pH baixo, né? Abaixo do 7. Abaixo de 7 ácido, acima de 7 básico e no 7 neutro. Tá certo? Então você já se liga, ele está adicionando algo que é o suco de limão, né, que tem uma faixa de pH, tá certo? Suco de limão, a faixa de pH vai lá para próximo do 2, 3 por ali. Beleza? Ele é bem ácido. A composição, lembrando, né, não quer dizer que o pH seja muito baixo, que ele vai ser altamente corrosivo. Vai variar da natureza do ácido, tá certo? E também da concentração daquele ácido. Então, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento. Qual processo digestório estaria sendo simulado? Ele fala que também, ó, a composição biomolecular. Quais são as biomoléculas do leite? Você tem o que no leite? Você tem gordura, você tem açúcar, né, que é a lactose, e você tem as proteínas do leite, como a albumina. Então você tem tudo isso. Você tem gordura, você tem açúcar e você tem proteína. Beleza? E você está adicionando nesse experimento suco de limão, tá certo? Que é ácido. E aí ele vem. Isso aqui, esse experimento, qual é o processo digestório que estaria sendo simulado? Então vamos lá, letra A. Ação da bile sobre gorduras no duodeno. A gente já viu aqui na série Enem, certo? Que caiu inclusive uma questão, que os sais biliares, tá certo? A bile, ela tem a função de emulsificar as gorduras, ou seja, tornar as gorduras disponíveis para a ação de enzimas, por exemplo, e depois a futura absorção. Tá certo? Então a bile, ela atua em cima das gorduras e ela é um sal que emulsifica. O suco de limão não está fazendo esse papel no experimento, ele não emulsifica, tá certo? O ácido, ele não vai emulsificar as gorduras do leite, o suco de limão. Então, não é a letra A. Ação do suco pancreático sobre as gorduras. O que é que tem o suco pancreático? Como é que eu tenho que lembrar o quê? O suco pancreático, ele é produzido pelo pâncreas, e o pâncreas, como ele é uma glândula anfícrina, né? Ela tanto joga substâncias na corrente sanguínea, como os hormônios insulina e glucagon, tá certo? Como também ela joga substâncias fora da corrente sanguínea, ali no lúmen do intestino, que são as suas enzimas. Essa mistura de enzimas pancreáticas, como por exemplo a amilase pancreática, ela vai misturada nisso aí que a gente chama de suco pancreático. Então perceba que a letra B está falando de enzimas atuando nas gorduras, como as lipases pancreáticas, tá certo? O suco de limão não é uma enzima, não vai ter enzimas trabalhando em cima do leite. Mais uma vez, você vai estar falando de ácidos, do ácido, no caso o ácido cítrico do suco de limão, atuando em cima do leite, beleza? Então não é letra B. Letra B é enzima, gordura. Letra A é sais biliares, gordura. Tá certo? Papel de emulsificação. Ação da saliva sobre os carboidratos na boca. A saliva, ela tem uma enzima, tá certo? O papel da saliva é basicamente iniciar a digestão enzimática. Que enzima é essa? É a amilase salivar, também conhecido como pitialina, tá certo? Então, a letra C, ela está falando de um processo enzimático em cima de carboidratos. O suco de limão não está simulando isso. Letra D, a ação do suco entérico, ou seja, substâncias produzidas pelo intestino, sobre as proteínas do íleo, tá certo? O suco entérico, basicamente, ele vai ter enzimas também. Então você está vendo enzimas em cima de proteínas, tá certo? Sem contar que essas enzimas, ela trabalha no pH básico, não é no pH ácido. Então, por eliminação, letra E, a ação do suco gástrico, que aí você sacou, né? Suco gástrico tem ácido, assim como o suco de limão. A diferença é que o ácido do suco gástrico é o ácido clorídrico, o do limão é o ácido cítrico. Tá certo? Então, a ação do suco gástrico sobre as proteínas do estômago. Show, porque no suco gástrico você tem um pH baixo, que nem o suco de limão. Você também tem ácido, por isso que o pH é baixo, né, o ácido clorídrico. E essa adição de suco de limão nesse experimento no leite está simulando, tá certo, a ação de ácido em cima,
tá certo, das substâncias do leite, que, por exemplo, as proteínas. Ele vai desnaturar as proteínas, deixar as proteínas mais abertas para que as enzimas vá trabalhar. O suco gástrico ele funciona assim, em cima das enzimas, e inclusive pode quebrar, tá certo, várias proteínas, em cima das proteínas.